Olá, vamos começar agora o curso de legislação com a primeira parte, tá? Hoje nós vamos dar uma breve mencionada sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Antes de mais nada, existe uma lei que rege o trânsito no Brasil, tá? Existe uma lei chamada Lei 9.503, não esqueçam disso, tá bom? A Lei 9.503, ela foi feita lá em 1997 pelo atual presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, que naquela época estava acontecendo muitos acidentes e não tinha uma lei, existiam normas para regularizar o trânsito, mas não tinha de fato uma lei para regularizar o trânsito. Então foi feito a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, certo? O Código de Trânsito Brasileiro, ele não é perfeito. Ele, na hora que ele foi criado, ele falou, olha, eu não sou perfeito. Tanto que ele aceita atualizações. Se ele não aceitasse atualizações, ele seria perfeito. Mas ele falou, eu não sou, eu preciso de atualizações. E ele vem sendo atualizado ano após ano, tá certo? Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Como eu já falei no outro vídeo de apresentação, eu sou instrutor desde 2016. E quando eu fiz o meu curso, lá em 2016, o meu professor Laércio, daquela época, ele falou, olha, tá lançando aí uma lei, a Lei 13.281, que foi regularizado pela presidenta Dilma, certo? Pela presidente Dilma, né? Pela presidente Dilma. Daí, então, o que aconteceu? Essa lei ela veio para alterar 71 artigos do Código do Trânsito. Entre eles, aquele que estacionasse em local privado, preferencialmente para idosos, gestantes, deficientes físicos, que era a multa média, passou a ser multa gravíssima. Aquele que estacionasse próximo a dentro de mercados, onde não era autuado, passou a ser autuado. Aquele que fosse pego embriagado passou a ser crime e passou a ser tolerância zero. O motorista, tanto rodoviário de passageiros quanto rodoviário de carga, que poderia dirigir por 24 horas, passou a ter uma limitação. Então mudou muitas outras coisas nessa Lei 13.281. Inclusive, alterou também os valores das multas da época, né? Por exemplo, a multa gravíssima era 195, passou a ser 293. A multa média era 66, passou a ser 88. Então mudou muitas coisas, inclusive a multa. Estava eu uma certa vez lá no metrô em São Paulo, lá no metrô com meu fone de ouvido, indo trabalhar, 6h30 da manhã, escutando Band News, o Boechat, né, o finado Boechat que faleceu no acidente de helicóptero. Daí então, eu estava lá escutando, e ele falou assim, olha, hoje, dia 21 de outubro, começa a nova lei que só veio para unicamente aumentar as multas, só veio para isso. Aí eu lá com meu fone de ouvido falei, não veio para isso, não, mudou muita coisa. Naquele dia eu descobri a necessidade da gente conhecer a lei, seja ela qual for, certo? Existem jornais corretos? Sim. Existem jornais parciais? Sim. Existem influências que não são corretos? Também. Por isso que toda notícia que nós formos ler, toda notícia que a gente receber, a gente tem que consultar na fonte. Ah, foi mudada a habilitação, agora vai ter habilitação gratuita. Procure na lei. Ah, agora não pode mais fazer isso. Procure na lei. Não escute apenas YouTube. ChatGPT, esquece. Aquilo é para ti, é uma ferramenta para te auxiliar. É uma mini secretária, um secretário. Não é ChatGPT fonte de respostas. Tá escrito lá, tá bom? Sempre consulte a lei na íntegra. Tá joia? Ó, o apagador caiu. Beleza? Show. E a lei 9.503 instituiu, né, o Código de Trânsito Brasileiro, certo?
brasileiro. É um código que rege o trânsito aonde? No Brasil. Ele não rege na China, nos Estados Unidos. Mas Jefferson, eu fiquei sabendo que depois que eu tiver minha habilitação, eu posso usar minha habilitação nos Estados Unidos. Eu posso utilizar minha habilitação na China. Eu posso usar minha habilitação na Malásia, no Japão. Sim, porque existe um acordo, a Convenção de Veneza, que compartilha as mesmas regras, as regras semelhantes entre aproximadamente 106 países. Tá bom? Que eu vou falar isso daqui 3 aulas para vocês sobre a permissão internacional de dirigir, tá certo? Enquanto isso, o Código de Trânsito em si só rege no Brasil, tá certo? Em todo o território brasileiro, não. Ele rege apenas no trânsito. Ele rege apenas no trânsito. E o que é o trânsito, Jefferson? Aí eu pergunto para vocês, o que é o trânsito? O trânsito é a rua? Os carros? Onde tem muito veículos, aglomerado de pessoas, bicicletas, motos? Não. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, lá fala, trânsito preste atenção que isso pode cair na sua prova, hein? Preste atenção. O Código de Trânsito Brasileiro é a utilização das vias. A utilização, utilização das vias por pessoas, desculpa, não é pessoas, errei, por pedestres, por animais e veículos. Para quê? Por que uma pessoa utiliza o quê? Utiliza o quê? Essas pessoas aqui, esses órgãos vão utilizar o quê? Eles vão utilizar as vias a fim de parar, estacionar, circular e fazer operação de carga e descarga. Tá tudo aí no material, tá? No PDF. Então, o trânsito é a utilização das vias por pedestres, animais e veículos. A fim de quê? A fim de parar, estacionar. Jefferson, parar e estacionar não é a mesma coisa? Não. E nós vamos ver isso na aula de normas e circulação de trânsito, que eu vou falar a diferença entre parar e estacionar, tá bom? Então, isso tudo, parando e estacionando. Ah, tem um pedestre sentado na calçada. É trânsito? É, porque ele está estacionado. Ah, tem um rato saindo de um bueiro entrando em outro bueiro. É trânsito? É, porque animal está circulando. Capite? Compreendeu? Então todos os pedestres, animais e veículos circulando, parado, estacionado ou fazendo operação de carga e descarga é trânsito. Pergunta de prova, não esqueçam. Bacana? Vocês aí que compraram o curso, vocês têm o WhatsApp meu disponível e pode entrar em contato a qualquer momento para perguntar, tá joia? Eu terei o prazer de explicar melhor caso você tenha um pouco mais de dúvida. Belezinha? Continuando. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é isso. Bacana. E quem é que organiza o trânsito? É só a lei? Não. Existe um sistema. Esse sistema é chamado Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, tá bom? SNT, o Sistema Nacional de Trânsito. E o que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto, tá, galera? O conjunto de órgãos e entidades feitos para administrar, fiscalizar, organizar o trânsito no Brasil todo. Eu costumo falar que é a grande família que organiza, que administra o trânsito no Brasil, certo? E dentro desse sistema nós temos 4 tipos de órgãos e entidades, tá certo? Nós temos os órgãos que criam as normas, os normativos, nós temos os órgãos que executam as normas,
Temos os órgãos que fiscaliza, os fiscalizadores e os órgãos recursais, tá certo? Recursais. Bacana. Como eu falei para vocês que é uma grande família, vamos dar nomes a esses personagens. Bacana? Numa casa, quem é que manda dentro de uma casa? Quem é o homem, a mulher, os filhos, o pai, a mãe? Quem é que manda? É? Marido? Não, quem manda é a mulher, não é isso? Quem manda são as esposas. Ou as mães, elas que mandam. E quem é que obedece? Isso! O marido. O marido obedece. Os maridos obedecem e as esposas mandam. E quem é que fiscaliza? Quem é que se intromete onde não é da sua conta? É isso, a sogra! Muito bem! As sogras, elas se metem onde não é da conta delas. E quando a sogra se mete e ela se mete de maneira errada, quem você recorre? Porque nem sempre a sogra vai se meter de maneira correta. Aí você recorre ao vovô, certo? Então esses são os tipos de órgãos que temos no Brasil. Tá certo? Então vamos lá. As esposas. O Brasil, vamos imaginar que o Brasil é uma grande casa, certo? O Brasil é uma grande casa, uma enorme casa. O Brasil, e temos 27 quartos. E quais são esses 27 quartos? 26 estados e um puxadinho, chamado Distrito Federal. Bacana? Então nós temos o Brasil com 27 quartos. Existe o CONTRAN. CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito, como está aí no seu material. O Conselho Nacional de Trânsito é o órgão máximo normativo, ó, normativo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Normativo. O que o CONTRAN diz é ordem, não tem ninguém acima do CONTRAN, tá certo? Entre os órgãos. Se o CONTRAN fala, eu quero que as rodovias sejam rosa com marrom, tem que obedecer, rosa com marrom. Eu quero que as placas sejam em formato de flores e coraçãozinho, tem que ser de flores e coraçãozinho. O que ela fala é ordem geral no Brasil todo. Bacana? Se o CONTRAN é a esposa do Brasil, quem é que obedece o CONTRAN a nível nacional? É o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. O CONTRAN manda e o SENATRAN obedece, certo? Mas o CONTRAN tem muitos quartos a resolver. E dentro desses quartos temos as filhas do CONTRAN. Os casais, os filhos, os genros, as noras, tá certo? Então bacana. Se o CONTRAN é nacional, dentro de cada quarto nós temos o CETRAN. Conselho Estadual de Trânsito, que é aquela esposa que manda dentro do quarto, dentro do estado. E se existe uma esposa dentro do estado, também deve existir um marido dentro do estado. Quem é esse marido? O DETRAN. Certo? Então, a nível nacional, quem manda é o CONTRAN. A nível nacional, quem obedece é o SENATRAN. A nível estadual, quem manda é o Conselho Estadual de Trânsito. E a nível estadual, quem obedece é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E nós também temos uma outra mulher. Uma outra esposa, não, vou falar mulher, porque ela é aquela mulher feminista, empoderada, aquela que não precisa de marido, aquela que fala, aqui eu mando e aqui eu mesmo executo. Qual que é ela? É o CONTRADIF, Conselho de Trânsito, boa, do Distrito Federal. Lá não tem órgão executivo, tá? Lá só tem o normativo. Lá não tem executivo. Quem executa são a prefeitura, entre outros lá particulares. Tá certo? Então, os normativos são apenas esse, galera.
CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. E quem são os que executam? SENATRAN e DETRAN. Beleza? Temos alguns outros executores que eu vou falar daqui a pouco. Agora, o CONTRAN nem sempre vai conseguir resolver alguns problemas, alguns perrengues. Nem sempre ele vai conseguir resolver. De vez em quando, ele precisa, sabe o quê? Ele precisa nada mais, nada menos que chamar as amiguinhas para resolver o problema. Então, aquela CONTRAN, aquela grande mãe, às vezes não consegue resolver problemas na sua casa. Aí ela cria um grupo no WhatsApp para reunir as fofoqueiras. E nesse grupo ela chama de câmaras temáticas. Certo? Ela chama de câmaras temáticas. E o que são as câmaras temáticas? É um conjunto de especialistas de determinada área para ajudar o CONTRAN a resolver problema. Por exemplo, em 2012, o CONTRAN estava tendo muitos problemas com motoristas dirigindo muito, usando muitas drogas, bebendo demais e causando muitos acidentes. Ela tentou fazer uma norma, não deu certo, tentou fazer outra norma, não deu certo, tentou fazer outra norma, não deu certo. Aí ela criou uma câmara temática para ajudar. Reuniu alguns especialistas da área do transporte rodoviário, seja de passageiro ou de cargas. E aí ela falou, por gentileza, eu preciso de dicas para tomar conta aqui da minha casa, para criar leis. E aí veio a lei 13.103, que é a lei do motorista de 2015, que foi instituído que é obrigatório para ser motorista profissional fazer o exame toxicológico. Daqui a pouco, na outra aula, eu vou falar melhor sobre o exame toxicológico. Que existem alguns mitos, né? Mas o exame toxicológico ele foi feito para uma coisa, só que ele é usado para outra coisa também. Mas eu vou falar na próxima aula. Bacana? Então é o seguinte. Opa, tem um mosquitinho aqui. Sai. Certo. Aí veio a lei. Inclusive, o motorista passou a ter 11 horas direto de descanso. E tem que ser respeitado essas 11 horas seguidas. Tá certo? E nenhum motorista pode passar de 5 horas e meia sem 30 minutos de descanso. E é isso que foi feito a Lei 13.103, as câmaras temáticas. Bacana? E o Senatran? O que o Senatran faz? O Senatran, pessoal, a única coisa que ele faz, sabe aquele paizão, o seu Lineu? Só um minuto, galera. Tá acontecendo alguma coisa aí? Hã? Ah, tá. É que o cameraman fez um olhar aí esquisito aí, eu pensei que tinha dado algum problema no vídeo. Mas vamos continuar. O Senatran é um grande pai. É aquele lá que manda não, que gerencia a casa, certo? A única coisa que ele faz, pessoal, é registrar. A única coisa que ele vai fazer é registrar. Entrou mais um filho, ele registra. Ele paga as contas. Entrou uma habilitação, ele registra. Entrou um novo veículo, ele registra. Ele só sabe registrar. Registrar o quê? Registrar CNH e registrar veículos automotores. Tá certo? Através do Registro Nacional de Carteira de Habilitação, que é o RENACH, e o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN. Tá aí no seu PDF. Vai ficar top para você. Tá certo? Então, beleza. O CONTRAN e o SENATRAN. E o que o CETRAN faz, Jefferson? A única coisa, pessoal, que o CETRAN faz, ele copia a mãe dele. Por exemplo, a CONTRAN fala assim, a partir de hoje eu quero que todas as rodovias sejam de cores claras. Cores claras, ponto. Certo? Aí, cada CETRAN vai determinar a cor clara que vai usar. Então, a mãe dá um parâmetro aberto, um parâmetro não específico, e os CETRANs vão especificar. E o que o DETRAN faz? O DETRAN, ele põe a mão na obra. Ele faz o quê? Ele forma condutores, ele emite documentos, CNH, ele
emplaca veículos, ele vistoria veículos. Tudo que não é registro é o Detran. Ele renova, ele emite PVA, ele faz tudo, tá bom? O Detran, ele bota a mão na massa. A única coisa que ele não faz é registrar. Mas Jefferson, se o Detran ele faz tudo, por que ele não registra? Porque se o Detran registrar, você só vai poder dirigir o seu veículo com a sua habilitação apenas no seu estado de origem. E não por isso que o Senatran ele faz esse registro nacional, tá bom? Ó, Senatran nacional, para você poder dirigir em todo o território brasileiro. Mas Jefferson, eu fiquei sabendo que a permissão, primeiro ano de habilitação, só pode dirigir no estado e não posso dirigir rodovias. Isso era no passado, tá? Até 2008. Agora não, agora você pode dirigir em todo o território nacional, seja com seu veículo e com a sua CNH, tá certo? É o Detran, beleza? Ficou bem entendido isso aqui? Qualquer coisa vocês entram em contato comigo, como eu lhe falei, vou ter o prazer de explicar para vocês. Vamos falar agora dos fiscalizadores, das sogras. Vamos lá. Existe uma sogra chamada, vou escrever de azul aqui, ó. PRF. PRF, o que é PRF? Polícia Rodoviária Federal. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: você está dirigindo sua moto, você não é habilitado, você está no centro da sua cidade, na praça principal. Se for São Paulo, na Praça da Sé. Se for Curitiba, na linha verde. Se for Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Se for em Belo Horizonte, na Afonso Pena. Por aí vai, beleza? Então, se for em Montes Claros, Praça Doutor Carlos. Imagina o centro da sua cidade. E você está dirigindo a sua moto sem capacete, de chinelo e chamando no grau. Olha que responsabilidade. Está chamando no grau. E aparece 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Aquela viatura azul, amarela, com giroflex azul. O camarada lá, o policial com aquele chapéu de pega-ovo, né? Cata-ovo. Aquele chapéu de pescador. Aquele colete azul, calça bege, aquela arma bege. Para você. Ele pode te autuar? Ele pode te multar? E aí? Não. Ele não pode te autuar. Por que, Jefferson? A Polícia Rodoviária Federal não pode atuar? Mas eu assisti muitas vezes lá no Operação Fronteira que ele multava todo mundo. Sim, nas rodovias federais. Cada sogra no seu quadrado, tá certo? Ele só pode atuar nas rodovias federais. Fora das rodovias federais, ao meu telefone, eu não coloquei no mudo, pessoal, só um momento. Ô meu cameraman, coloca no mudo aí. Não, pode deixar, coloca no mudo. Só um minuto, pessoal. Esqueci de colocar no mudo meu telefone. Então vamos lá. Só pode autuar em rodovias federais. Tá, Jefferson, mas e se a base dele for dentro da cidade e ele estiver indo até a rodovia? Ele não pode autuar. Mas ele pode me parar? Pode parar, pode verificar se você deve algo à justiça, mas ele não pode autuar. Aí ele pode ligar para a polícia militar? Porque eu fiquei sabendo que a polícia militar pode me autuar. Ele pode solicitar, ligar algum apoio da polícia militar, mas não para autuar você. Porque a autuação, ela só é mediante a flagrante, tá? Eu vou explicar isso lá na aula sobre processo de administrativo de infrações. Ele só pode autuar à base de flagrante. Ele tem que ver e autuar. Ah, eu tirei uma foto e mostrei para o meu amigo policial. Não, não pode. E aí eu vou explicar melhor na outra aula para não ficar repetindo assuntos. Tá certo? Então a PRF só pode autuar nas rodovias federais. Agora vamos falar da PM, Polícia Militar. A Polícia Militar, ela pode autuar? Pode. Como? Tendo autorização do Detran.
Mas como assim, Jefferson? Se eu fazer um concurso público e virar um policial militar, eu não posso pegar o meu bloquinho e autuar? Não. Você tem que ter permissão do Detran. Uma certa vez, em 2002, 2012, 2022, olha, 2002, né? 2022, eu fui visitar a cidade de Belém do Pará. Bacana, fui lá, cheguei no aeroporto de Belém, desci, fui até o hotel, fui dar um rolê ali, um passeio perto da rodoviária, e eu lá andando, vi duas viaturas da Polícia Militar. E vi, galera, um tanto de motocicleta com placa tampada, 3 cabras em cima de uma moto, sem capacete, e a polícia não fazia nada. Depois eu fui pesquisar e eu vi que a Polícia Militar do Estado do Pará não é autorizada a efetuar fiscalização de trânsito. Então existem alguns estados em que o Detran do estado não permite a polícia militar autuar, tá certo? Não permite. E como que eu vou saber se no meu estado, Jefferson? Aí você pesquise no seu estado. E se eu estiver dirigindo, o policial vir me autuar, eu posso perguntar a ele se ele é autorizado? Para um policial te autuar, ele precisa ter o registro do Detran e ele precisa ter um curso de 180 horas de fiscalização. Se ele não tiver esse curso, ele não pode atuar. Ah, então eu vou perguntar a ele. Não faça isso. Não faça isso. Deixa ele te autuar. Quando ele te autuar e a autuação chegar na sua casa, aí você fala com quem? Com o vovô. Quem é o vovô? A Jari. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Aí fala, vovô, aquele policial, ele tinha autorização para me autuar? Ai, cara, não tinha. Aí cancela. Mas isso é para uma outra aula, tá certo? Então a Polícia Militar, se ela tiver autorização do Detran, ela poderá te autuar apenas as rodovias estaduais e dentro da cidade. As rodovias federais não pode. Bacana? Ah, mas já fiquei sabendo que a GCM também pode me autuar. Sim, a GCM ela pode autuar desde a Lei 13.281 da presidente Dilma Rousseff, certo? E ela autua somente dentro da cidade. Ela só autua dentro das áreas urbanas. Mas urbano, o que é urbano e o que é rural? Falarei para vocês lá nas normas de circulação e conduta a diferença entre vias urbanas e vias rurais. Tá certo? Então essas daqui são as sogras. Mas Jefferson, aqui na minha cidade de São Paulo, tem a CET. Cadê a CET? A CET é um órgão autuador da prefeitura, tá? Algumas prefeituras, algumas cidades, elas fazem uma secretaria de trânsito para organizar o seu trânsito, porque o Detran às vezes não dá conta de organizar tudo. E aí ele libera algumas cidades em fazer uma secretaria de trânsito, tá bom? E essa secretaria de trânsito pode dar o nome de CT, BH Trans, Rio Trans, entre outros, tá joia? E eles são autorizados a autuar apenas dentro da cidade, como se fosse a GCM. Bacana? Agora vamos para o vovô, a Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Como eu falei para vocês, quando a sogra vacilar, você vai até a Jari e reclama com a Jari. E aí isso é o recurso de autuação, que nós falaremos também lá no processo de infração de trânsito. Bacana? Quando chegarmos nesse assunto. Então isso aqui, Jefferson, quem é que executa dentro das rodovias? Aí nós temos outro integrante. Quem é esse integrante? Deixa eu até fazer um cantinho aqui para eles. É os cunhados. Sabe aquele que mora nos corredores da cidade? Os cunhados. Nós temos dois tipos de cunhados, tá bom? Nós temos os cunhados que são que tomam conta das rodovias federais e os cunhados que tomam conta das rodovias estaduais. Tá certo? Lembra que o Brasil é uma grande cidade? Então,
o Brasil sendo essa grande casa, olha que cidade, essa grande casa, tem corredores, rodovias. Aqueles corredores que ficam apenas dentro da cidade, dentro dos estados, chamamos de rodovias estaduais. E aqueles corredores que cruzam os estados, chamamos de rodovias federais. Quando o CONTRAN cria uma norma, quem é que vai executar dentro das rodovias federais? Pega a caneta preta, é o DENIT. DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura do Trânsito, que ele é responsável por executar as normas do CONTRAN nas rodovias federais. E ele também, pessoal, ele é autorizado a fiscalizar, tá? Ele pode também fiscalizar. E dentro das rodovias estaduais, e eu acho que vocês já ouviram falar, é o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, que eles também podem autuar dentro das rodovias estaduais. Tá certo? Então esses são os 11 órgãos de trânsito que nós temos. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, PRF, Polícia Rodoviária Federal, PM, Polícia Militar, e às vezes ela pode ser PMRV, Polícia Militar de Rodovias, e GCM, Guarda Civil Metropolitana. O vovô é a Jari, tá? Mas Jefferson, tem 3 vovôs? Falaremos disso na aula de processo de infrações, tá? E os cunhados, que é os executivos rodoviários. Deixa eu colocar aqui, né? Executivos. Eles executam nas rodovias. Executivos rodoviários. Tá certo? Eu vou encerrar essa aula agora. E na próxima aula eu vou fazer questões sobre isso. Eu vou dar... Tá aí no seu PDF, tá? E nós iremos corrigir juntos. Tem cerca de 6 questões aí no seu PDF a respeito dos assuntos que nós falamos nessa aula. E eu vou explicar uma por uma. Faça aí as suas questões e logo nós falaremos de volta. Tá certo? Até daqui a pouco.